Olá, paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, aqui quem fala é o pastor Marcos. Quero aqui deixar mais um conteúdo aqui para o nosso canal Edificando Vidas com a palavra de Deus, com o nosso tema Vencendo as Trevas na Obediência à Palavra. Se nós queremos vitória, se nós queremos vencer, nós precisamos obedecer à Palavra de Deus. Eu quero aqui trazer um texto onde o nosso Senhor e Salvador Jesus, ele nos fala muito claro do que ele venceu aqui. Lucas capítulo 4. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminou eles e teve fome. Disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, disse a essas pedras que se transformem em pães. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei-te todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue, e dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondeu e disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: manda-te aos seus anjos acerca de ti que te guarde, e se te sustento nas mãos, para que nunca tropece com o seu pé em alguma pedra. E Jesus respondeu e disse: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Nós estamos vendo aqui, Mateus capítulo 4 também vai falar aqui sobre a tentação, quando Jesus, aqui logo após o batismo, ali no Rio Jordão, ali ele é levado pelo Espírito durante 40 dias, 40 noites, para ser tentado. Mas aqui eu quero fazer menção em alguns pontos muito interessantes para que nós possamos vencer em Cristo. Paulo ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, 57, e graças a Deus que em Cristo nos dá a vitória. Ele fala: por isso, amados irmãos, sede firmes, abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Jesus aqui, como homem, ele é levado pelo Espírito para ser tentado, e nós vamos ver que o inimigo de sua alma, Satanás, ele é observador. Assim como ele fez com Eva, ele observou o momento exato de atacar. E não é diferente comigo e com você. Ele nos observa. Pedro vai dizer em Pedro capítulo 5, versículo 8, o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, rugindo como leão, pronto para vos devorar. E no versículo 9 fala: resistir firme na fé. Aqui nós vemos Jesus, após 40 dias, 40 noites, o texto bíblico diz que ele teve fome, uma necessidade física, uma necessidade do seu corpo ali. E a Bíblia diz que Satanás se apresenta para ele, se apresenta dizendo: se tu és o Filho de Deus. Note que no capítulo 3 nós vamos ver quando Jesus desce o Rio Jordão, ali a Trindade, o Filho, o Pai e o Espírito Santo estão presentes. Note que é uma voz corpora ali dizendo: este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo, ou seja, me alegro. Ou seja, ali Satanás ouviu certamente Deus, na sua voz corpora, ali falar sobre que Jesus era o Filho de Deus. Quando nós vamos para Lucas capítulo 4, a primeira menção do inimigo para atacar a Cristo: se tu és o Filho de Deus,
Dúvida. Escute, a dúvida, ela é um armamento de Satanás. A dúvida paralisa, a dúvida gera a incredulidade. E nós vamos ver que lá em 1 Coríntios capítulo 10, um dos pecados que Israel não entrou na terra prometida porque não creram. Foram incrédulos, a incredulidade. E nós vamos ver que o próprio Jesus, depois da morte na cruz, que ele ressuscitou, ele chega com os discípulos ali em Marcos capítulo 16, ele vai citar ali a sensualidade, a dureza do coração dos discípulos e a incredulidade. Então, uma das armas que o inimigo tenta nos vencer é colocando a incredulidade, a dúvida. Mas note que Jesus, ele disse, está escrito. Jesus tinha convicção, firmeza na palavra. Jesus não titubeava nem para a direita nem para a esquerda, ele era firme na palavra. E notemos que o inimigo da nossa alma usou o texto ali de Salmos 91 de uma maneira, entendeu, imprópria para o momento. E Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. A nossa vivência está na palavra de Deus. É a palavra de Deus que é o nosso alimento diário. É a palavra de Deus que nos supre a nossa alma, o nosso interior. Então Cristo está vencendo ali pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que vence as trevas. É quando nós conhecemos essa verdade poderosa, ela nos liberta, ela nos transforma, quando nós aceitamos o Redentor da nossa alma como nosso Senhor e Salvador. Então nós estamos vendo aqui o inimigo tentando pegar Jesus por uma necessidade do seu corpo. A nós, como eu já tenho falado em outros vídeos, a inclinação da nossa carne vai produzir morte para o pecado. A inclinação da nossa carne vai produzir um desvio das verdades bíblicas. A inclinação da nossa carne irá nos afastar da palavra de Deus. A inclinação da nossa carne trará prejuízo para a nossa comunhão com Deus. Então, ali Cristo estava firme na palavra, porque ele queria apenas o quê? Ouvir a Deus, ouvir a voz do seu Pai. E nós precisamos ouvir apenas ouvir a Cristo e obedecer. Deuteronômio capítulo 28 vai nos expressar, se atentamente ouvires a voz do teu Deus e obedecer. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, crer na palavra e obedecer a palavra de Deus. E o inimigo continuou ali oferecendo, porque nós temos que entender uma coisa: Satanás, ele não mudou desde a época do Éden. Ele atrai, ele seduz e ele engana. O que é seduzir? Proposta. Ele está dando propostas para Jesus. Quantos de nós cede às propostas do mundo, às propostas das trevas, à proposta do pecado? Não, nós precisamos estar firme na palavra de Deus, não negociar, como Moisés fez lá em Deuteronômio capítulo 8, lá, quando ele pegou ali, quando tirou o povo hebreu de Faraó. Faraó tentou negociar com ele várias vezes para que o povo não seguisse Moisés. E Moisés disse: nem uma unha ficará no Egito. Egito tem a simbologia do mundo. Nada pode, depois que nós temos Cristo, ficar no mundo. Nós não temos mais parte com o mundo, nós somos do Senhor e Salvador Jesus. E aqui nós estamos vendo aqui uma batalha espiritual, e Jesus vencendo a batalha espiritual, dizendo o tempo todo: está escrito. Ele leva Cristo num lugar alto, simbolizando a soberba, simbolizando o orgulho. Não, Jesus disse: de maneira nenhuma. Ele leva depois Jesus e põe ele: ó, vou te dar todos os reinos que tu está vendo, eu vou te dar, porque foi me dado, e eu dou a quem eu quero. Satanás dizendo para Jesus. Adão entregou o reino da terra,
E glória a Deus que Jesus conquistou novamente esse reino. O mundo inteiro já é maligno, mas quando nós estamos em Jesus, nós somos nova criatura, as coisas velhas passaram. Quando nós firmamos a palavra de Deus, nós vencemos nossa batalha, porque nós temos um Senhor e um Salvador que venceu todas as coisas. E olha o texto final: acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. O que significa? Que nós temos que estar o tempo todo atento às astutas e ciladas do diabo. Isso está lá em Efésios capítulo 6, 10, sobre a armadura de Deus, que ele fala ali, que o diabo ele tenta armar ciladas. Então nós precisamos o quê? Estar atento, porque o texto está dizendo, e acabando o diabo toda atenção, ausentou-se dele por algum tempo. O Senhor nos deu a vitória. Meu querido, fique firme em Jesus. Vença as trevas, obedecendo à palavra de Deus. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, abençoa essa vida, Senhor, este homem, essa mulher, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, que ele venha vencer através da palavra, das escrituras sagradas. Pai, dê vitória para ele, em nome de Jesus. Dá o seu clique aí, o seu like, compartilhe conosco, com mais pessoas, estará ajudando este canal, edificando vidas com a palavra de Deus. Um abraço, a paz de Jesus esteja sobre você.